Nesse vídeo, eu vou te apresentar a minha estratégia S-Rank de investimentos em fundos imobiliários. E como você pode usar essa mesma estratégia para encontrar os melhores fundos imobiliários e saber o momento certo de comprar e de vender. Assim, você vai conseguir diversificar melhor a sua carteira de investimentos, reduzindo seus riscos e aumentando o retorno de longo prazo dela. Talvez você já saiba que os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, mas vou te mostrar que também é possível ter uma maior previsibilidade e controle dos dividendos que a sua carteira vai gerar. Além de explicar o motivo da estratégia S-Rank te libertar da dependência de profissionais, de ter que acompanhar diariamente as notícias ou de ter que eternamente assinar relatórios com recomendações. Mas antes de mais nada, eu preciso deixar claro que o que eu vou mostrar aqui não é para todo mundo. Eu criei esse vídeo para você que já sabe um pouco sobre os fundos imobiliários, já tem um dinheiro investido, já conhece um pouco sobre os conceitos, mas ainda não tem 100% de segurança do que você está fazendo. Ele também é para você que já estudou um pouco, já leu algo sobre, já assistiu algum vídeo, mas nunca deu o primeiro passo de comprar um FII. E ele também é para você que está começando a entender os conceitos de investimentos agora e nem sabe direito o que é um fundo imobiliário. Se esse for o seu caso, nesse vídeo você vai começar a entender o que eles são, como funcionam e se esse tipo de investimento é ou não para você. O que eu vou mostrar aqui não depende de idade, tá? Ele vale tanto para você que é jovem, tem seus 20 e poucos anos e está começando a construir o seu patrimônio de longo prazo, ou também para você que já passou dos 30, 40 ou até 50 anos e quer proteger o seu dinheiro sem perder o seu poder de compra ao longo do tempo. Agora, por outro lado, esse vídeo não é para você que busca algum jeito milagroso de ficar rico rápido e fácil, ou para quem acha que montar uma boa carteira de fundos imobiliários não exige estudo sobre o assunto. Eu preciso ser responsável e dizer que também não é para você que ainda não tem dinheiro para investir e que não tem uma reserva de emergência formada, tá? Se for o seu caso, então esse ainda não é o momento para você buscar esse tipo de investimento de longo prazo. Eu digo isso com bastante ênfase, porque não existe esse negócio de ficar rico do dia para a noite com os investimentos. O que existe, e o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, é uma forma de você investir em fundos imobiliários com base num método claro que te dê previsibilidade sobre como agir no mercado, esteja ele subindo ou caindo, e que tenha resultados comprovados no longo prazo. O que eu vou te apresentar é uma estratégia de seleção de fundos imobiliários construída com base num algoritmo que considera os seus objetivos financeiros e a sua tolerância ao risco e te indica quais são as melhores opções de FIIs para comprar a cada novo ciclo. Veja, por exemplo, como ter acesso ao algoritmo S-Rank facilitou a vida do Guilherme, aluno do curso Como Investir em Fundos Imobiliários. No primeiro momento nunca tive FIIs na carteira, eu comprei a primeira vez 2019, mas sem uma clareza do que estava fazendo, de quando eu tinha que vender, de como rebalancear, e acredito que essa é a minha principal transformação depois do curso. Hoje eu tenho uma estratégia clara, né, para escolher o fundo imobiliário, sei quando comprar, quando vender, quando fazer o rebalanceamento. Hoje, o Guilherme tem pleno domínio do processo. Como ele bem mesmo disse, ele sabe quando comprar, quando vender, quando fazer o rebalanceamento da sua carteira. Algo muito parecido aconteceu também com o Thiago, que já investia em fundos imobiliários, mas dependia das dicas, das indicações da sua corretora e hoje toma as decisões por conta própria e com isso consegue receber até 80% a mais de dividendos do que antes. E comecei assim, estudando um pouquinho a respeito, lendo livros e apostilas e acabei escolhendo os meus primeiros fundos baseados em carteiras recomendadas do Banco Itaú. Carteira de fundo de investimento, né? Aí comprei e até que fiquei satisfeito, né? E me dava uma segurança e eu fiquei assim, putz, será que vale a pena mudar? E aí tive que superar essa questão do viés da confirmação, né? Que é você sempre achar que como está, tá bom. Então, tava bom? Tá, mas podia ficar melhor. E como eu vou contar agora, de fato ficou. No curso você aprende tanto a parte teórica, assim, como simulações práticas, assim, e coisas reais. Aprendi muita coisa que eu não sabia da parte teórica, mas o mais importante é que esse curso ele te dá não uma metodologia qualitativa, mas 3. E aí eu falei assim, putz, mas será que se eu escolher essas 3 assim, será que ela vai me render tanto quanto me rende a que fez hoje?
E no curso ele ensina você a como fazer essa previsão, e de fato eu fiz. E, para minha surpresa, as 3 metodologias me renderam mais do que eu estava rendendo antigamente. Então, e foi assim, não foi pouca coisa. Hoje os proventos, eles, para mim, estão 80% do que estava. E já estava bom, mas se você acha que o seu já está bom, pode ter certeza que ele pode ficar melhor. E o melhor ainda, você pode escolher uma das 3 metodologias. Ou ainda, veja o caso do Marcos, que hoje tem outro entendimento sobre o funcionamento do mercado, toma suas decisões com maior segurança, consegue prever o quanto receberá mensalmente em proventos e já viu a sua carteira se valorizar bastante desde o seu ingresso no curso. Depois que eu fiz o curso de como investir em fundos imobiliários, olha, eu mudei completamente o meu entendimento. Eu fui convencido de que, graças a uma estratégia muito clara e muito simples ensinada no curso do Clube do Valor, pelo método S-Rank de seleção de fundos imobiliários, eu pude escolher quais eram as melhores oportunidades do mercado de fundos imobiliários, quais eram os melhores fundos para investir mês a mês, aonde aportar os meus recursos, e eu percebi, com base nos estudos que nele estão apresentados, de que a rentabilidade, na verdade, é muito maior do que os aluguéis. Se eu comparar o mesmo valor que eu invisto em cotas e o mesmo valor de um imóvel, com certeza os valores de rendimento são muito maiores do que os valores de aluguéis. E o curso me convenceu de que os fundos imobiliários, eles conjugam o melhor dos 2 mundos, que é o que? A rentabilidade mensal, você ganha dinheiro mensalmente na sua conta, e a valorização das cotas que você ganha, né? Então, para mostrar para vocês, eu vou abrir aqui a minha carteira. Essa é a minha carteira de seleção pelo método S-Rank, e mostrou que eu vou ganhar 0,7% do que eu investi em cotas. E aí, de lá para cá, nesses 2 meses que eu comecei a investir apenas em abril, além de eu já ter ganho R$ 216 mês passado, esse mês eu vou ganhar uma projeção de R$ 330 pelo novo aporte que eu fiz. E só nesses 2 meses a minha carteira se valorizou R$ 5.000. Então, assim, eu estou muito satisfeito com uma estratégia clara, uma estratégia segura e uma estratégia perene, de que eu posso investir daqui para frente, sempre usando o mesmo método. Veja como, em pouco tempo, todos estes alunos mudaram a forma como investiam e deixaram de depender de indicações para escolher os fundos para investir por conta própria. Beleza, acho que você já pegou meu ponto. Hoje, centenas de pessoas investem com mais segurança em fundos imobiliários porque seguem as minhas estratégias. Mas o fato é que eu não tirei essa metodologia da cartola. Ela não caiu do meu colo do nada. Na verdade, eu tive que estudar e praticar muito até dominar este mercado e conseguir construir, junto com o time do Clube do Valor, uma estratégia que realmente funciona. E muito provavelmente eu comecei exatamente que nem você ou que nem a maioria dos meus alunos. Eu vi nos fundos imobiliários um tipo de investimento bom para diversificar a minha carteira e para gerar um fluxo de renda mais previsível. Eu conheci os fundos imobiliários em 2013. Sou um cara que sempre gostou de números e nessa época eu cursava ciências contábeis e estava começando a estagiar numa gestora de fundos de ações. Por conta do meu trabalho, eu tive uma enorme proximidade com o mercado financeiro. Afinal, estava trabalhando como estagiário no mercado financeiro. Isso me fez logo de cara conhecer essa opção de investimentos. No ano de 2013, o mercado não era tão popular quanto hoje. Na realidade, ele era 8 vezes menor. A quantidade de investidores em fundos imobiliários no Brasil, naquela época, sequer passava de 100 mil investidores. Naquela época, não tinha esse negócio de canal no YouTube, e-books, curso online, etc., para buscar informações. Então, eu tive que aprender meio que na marra. E foi o que eu fiz. Eu criei uma conta num fórum de discussões na internet, no ADVFN, e comecei a ler sobre os fundos imobiliários, lendo vários posts que tinham em vários tópicos destes fóruns. O meu método de estudo era basicamente esse, era ler o que as pessoas, teoricamente mais experientes do que eu, conversavam sobre os fundos imobiliários e tomar as minhas decisões com o meu dinheiro, baseado no que essas pessoas que eu sequer conhecia estavam falando. Depois de fazer as leituras iniciais, eu dei meu primeiro passo e tive a primeira experiência prática como investidor em fundos imobiliários. Juntei R$3.000 e investi num fundo chamado Floripa Shopping. Eu me lembro até hoje do dia. Era o dia 9 de maio de 2013. O que me fez comprar esse fundo foi o alto dividend yield dele. Caso você não saiba, o dividend yield é um valor percentual que indica o quanto o fundo pagou de dividendos em relação ao preço dele. Um exemplo.
Se um fundo tem um dividend yield de 1% ao mês, significa que se eu tivesse investido R$100 nele, receberia R$1 por mês de dividendos. Precisamente, o fundo Floripa Shopping era o fundo imobiliário que mais distribuía dividendos naquela época. Foi justamente por isso que eu comprei ele. Sem ter experiência, eu jurava que isso, por si só, essa informação apenas, significava que ele era o melhor fundo imobiliário possível para investir. Como você já deve imaginar, eu estava bastante enganado. Veja na imagem na tela como esse fundo pagava, previsivelmente, R$9 de dividendo por mês por cota. Eu não sabia, mas isso acontecia porque o fundo estava no período de RMG, ou traduzindo, Renda Mínima Garantida. Ou seja, ele tinha se comprometido a distribuir R$9 por cota por um período inicial de cerca de 4 anos. Só que quando esse período acabou, o fundo passou a pagar bem menos, na faixa de R$3,50 de dividendos por cota. Com isso, o fundo se tornou menos atrativo, suas cotas se desvalorizaram e, é claro, meu primeiro investimento também se desvalorizou bastante. Ali, eu estava cometendo alguns erros comuns que eu vejo que muitas pessoas cometem hoje e que eu já vou te mostrar melhor como você pode fazer para não cometê-los. Mas enfim, depois dessa primeira experiência com o pé esquerdo, eu segui na minha jornada de aprendizado. Eu entendi que o negócio não era tão simples, não era tão fácil assim de apenas selecionar um fundo aparentemente bom. Por isso, eu comecei a acompanhar cada vez mais de perto os materiais mais sérios sobre o assunto. Deixei os fóruns de discussão de lado, cheio de investidores amadores como eu, para passar a estudar em fontes mais profissionais. Mais precisamente, comecei a acompanhar muitos relatórios divulgados pelas gestoras de fundos imobiliários, como a Credit Suisse ou o BTG Pactual. Até o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre os fundos imobiliários. Conforme os meses se passavam, eu comecei a diversificar a minha carteira comprando novos fundos imobiliários. Nos meses seguintes ao meu primeiro investimento, eu fiz novas compras de novos fundos. A cada mês, eu ia comprando um FII diferente para melhorar a diversificação da minha carteira. E embora ainda não tivesse a maior clareza do mundo sobre quando comprar um fundo imobiliário e sobre quando vender, o fato é que eu fui montando a minha carteira nos trancos e barrancos e entendendo a dinâmica desse mercado na prática, praticando aquilo que eu ia aprendendo. Um ano depois de começar a investir nesse mercado, quando eu ainda estava trabalhando no fundo de ações, eu li um livro que mudou a minha vida para sempre. Não era um livro sobre fundos imobiliários em si, mas sim um livro sobre investimentos em ações. Só que foi um livro que trouxe um conceito que eu passei anos depois a aplicar nos fundos imobiliários. Pois bem, o livro se chamava The Little Book That Beats the Market, esse livrinho aqui, que em português, de uma tradução livre, seria o pequeno livro que vence o mercado. E esse pequeno livro aqui, escrito por um gestor famoso norte-americano chamado Joe Greenblatt, ele apresentava um conceito que, para mim, foi revolucionário. O que ele dizia? Ele dizia que simples algoritmos de seleção de ações eram capazes de vencer o mercado. Ou seja, de proporcionar retornos maiores do que a média do mercado de ações. Esse livrinho aqui provou, por A mais B, como estratégias simples de investimentos em valor funcionam. Bom, esse livro aqui, ele foi a porta de entrada para o mundo do Deep Value Investing, ou numa tradução livre, do investimento em valor profundo. Esta é uma filosofia de investimentos que busca comprar os ativos mais descontados no mercado, onde o preço está inferior ao valor que aquela empresa ou aquele fundo gera. Eu li uma dúzia de livros sobre o tema, analisei uma série de estudos empíricos, até eu realmente perceber que algoritmos de seleção de ativos vencem os seres humanos. Isso se dá por um motivo muito simples. Seres humanos, como o nome diz, são humanos. E os humanos estão sujeitos à influência de aspectos emocionais na seleção de ativos. Nisso, se desenvolvêssemos uma estratégia quantitativa de seleção de ativos e seguíssemos fielmente a estratégia, sem julgamento sobre o que a estratégia indica a compra, os resultados seriam surpreendentes. Pois é, eu fui ainda mais atrás desse assunto. Desenvolvi e testei algumas estratégias quantitativas de investimentos em ações e, bem, todas elas foram um sucesso. De lá para cá, comecei a compartilhar os meus aprendizados sobre investimentos na internet.
Me tornei gestor profissional de investimentos e hoje eu tenho uma gestora patrimonial responsável por investir mais de 200 milhões de patrimônio de clientes. E na gestão de cada real que as pessoas confiam a mim e ao meu time, eu tomo decisões baseadas apenas em dados quantitativos, em algoritmos. O que faz com que hoje o Clube do Valor seja considerado como referência sobre estratégias quantitativas de value investing no Brasil. E eu não falo isso, tá, para me gabar ou para contar vantagem. Eu falo isso para concluir a minha história sobre como eu invisto em fundos imobiliários o meu dinheiro e o dinheiro dos meus clientes e como ensinei meus sócios e meu time a investir o dinheiro deles. Porque foi justamente com base nessa filosofia de investimentos que desenvolvemos, no ano de 2019, a nossa própria estratégia de seleção de fundos imobiliários. Uma estratégia que batizamos de S-Rank. A S-Rank nada mais é do que um algoritmo que nos obriga a comprar os fundos imobiliários com as melhores métricas de value investing do mercado, de forma mecânica, quantitativa, sem que possamos tomar as decisões enviesadas sobre as escolhas, ou seja, sem espaço para o famoso "eu acho que esse fundo vai bem". E o melhor dessa estratégia é que, além de te dar muita previsibilidade sobre quais FIIs comprar, quando e quando vender, ela também teve resultados históricos bastante superiores ao resultado do IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, um indicador que mede o retorno médio desse mercado, como você pode ver no gráfico abaixo. Veja como, de 2013 até 2020, essa estratégia de seleção de fundos imobiliários trouxe mais resultados do que o IFIX, o índice principal do mercado de fundos no Brasil. Veja também como o retorno composto que essa estratégia proporcionou aos investidores é bastante superior ao retorno composto do IFIX. Ou seja, além de trazer grande previsibilidade sobre como o investidor deve agir a cada novo investimento, a S-Rank também tende a render mais no longo prazo do que a média do mercado de FIIs. Antes de mais nada, vamos alinhar aqui um conceito bem importante. Entender o que é de fato um fundo imobiliário, beleza? Vamos começar com o investimento que todo mundo conhece, investimento em imóveis. Investir diretamente num imóvel é relativamente simples, pelo menos entender a ideia é simples, né? Você procura por algum imóvel que pareça fazer sentido para você comprar, que sei lá, está numa região boa, que você acredite que vai crescer, vai lá e compra esse imóvel para ganhar dinheiro com a exploração do aluguel desse imóvel ou com a posterior venda a um preço maior. É claro, né? Eu estou simplificando bastante aqui e na prática tem uma série de complicações, como negociação com a imobiliária, pagamento do corretor, que pode chegar até 6% do valor do imóvel, pagamento de tributos como ITBI, IPTU, enfim, várias outras coisas. Mas, em resumo, investir em imóveis é isso, simplificando bastante. Agora, investir em fundos imobiliários é um pouco diferente e bem mais simples. Um fundo imobiliário nada mais é do que uma forma de usar o dinheiro de um conjunto de investidores para realizar investimentos imobiliários. Juntos, esse conjunto, essa comunhão de investidores do fundo imobiliário, em vez de comprar um apartamento apenas, podem comprar um prédio, um conjunto de prédios, shoppings, galpões logísticos, etc. Você participa de um fundo imobiliário comprando cotas dele no mercado financeiro, como se eles fossem ações, pela sua corretora. E esse fundo é comandado por um gestor profissional que administra as locações, a compra e venda de imóveis com o objetivo da valorização da cota do fundo, representado pela rentabilidade. Um fundo imobiliário está para um ou vários imóveis, assim como uma ação está para uma empresa. Antes de te explicar como a estratégia S-Rank funciona, deixa eu te mostrar como algumas coisas que você acredita no mercado estão bastante equivocadas. E pior, como acreditar nisso pode te trazer péssimos resultados. Então vou listar aqui alguns erros, beleza? Erro número 1 é acreditar que você não precisa estudar fundos imobiliários para investir neles. Esse é um erro bem comum, é algo que eu vejo se repetir muito, seja com ações, seja com fundos imobiliários ou outros investimentos. As pessoas querem o benefício do investimento sem ter a base mínima de como eles funcionam. Os fundos imobiliários, por exemplo, eles podem ser categorizados de diferentes formas. Eles podem ser multiativos ou monoativos, sobre o que eu falo logo mais. Podem ser fundos de tijolo ou de papel, enfim, várias categorizações.
Fundos de tijolo são aqueles que investem diretamente em imóveis, como o exemplo que eu dei, com o objetivo de compra ou construção até de algum imóvel para aluguel. Já os fundos de papel, eles investem em recebíveis imobiliários vinculados à renda fixa e à variação da Selic, como o CRI e o LCI. O segundo erro que muitos cometem é acreditar que fundos imobiliários são similares a ativos de renda fixa, como se fossem um tipo de renda fixa turbinada. Além do fato de alguns fundos serem de papéis e não de tijolo, a origem deste erro também é somada ao fato de que os fundos pagam dividendos mensalmente, o que é verdade, e também que eles são menos voláteis. Isso é, eles variam menos no curto prazo e fazem menos zigue-zague do que o mercado de ações, o que também é verdade. Só que pegar esses fatos por si só para justificar a comparação dos fundos imobiliários com renda fixa é loucura. É loucura, porque embora sejam menos voláteis do que outros ativos de renda variável, ainda assim os fundos imobiliários variam e variam para cima e para baixo. E no curto e médio prazo, isso é, em intervalos que vão de poucos dias a poucos anos, eles podem sim se desvalorizar bastante, diferentemente da maioria dos ativos de renda fixa. Por isso, é um erro tratar os fundos imobiliários como renda fixa e é um erro investir o dinheiro que você pretende usar no curto ou no médio prazo em fundos imobiliários. Veja, por exemplo, o que aconteceu com uma aplicação de R$100 no próprio fundo Floripa Shopping entre dezembro de 2010 e agosto de 2014. Um período de 4 anos, praticamente, com uma desvalorização de 40% na cota do fundo. Veja agora o retorno do próprio índice de fundos imobiliários, o IFIX, entre abril de 2012 e março de 2016. Veja como ele ficou praticamente 4 anos também no 0 a 0. Conclusão disso tudo é que os FIIs são voláteis e no curto prazo, eventualmente, podem trazer maus resultados. Ah, isso significa então, Ramiro, que são ativos ruins? De jeito nenhum. No curto prazo eles variam bastante sim, mas no longo prazo o caminho é somente um, para cima. Foi isso que observamos no Brasil, onde o IFIX subiu uma média de 14,64% ao ano nos últimos anos. Isso transformaria R$10.000 em R$16.820 com 76 centavos neste exato mesmo período. E o mesmo aconteceu também em ativos similares aos fundos imobiliários em outros países, como nos Estados Unidos. Veja o gráfico do FTSE Nareit US Real Estate, o da linha vermelha, nesse gráfico que está na tela agora. Veja como ele teria transformado R$10.000 em R$30.908,09 entre 2005 e 2019, proporcionando aos investidores um retorno composto em dólares de 7,81% ao ano, bastante superior ao retorno da renda fixa nos Estados Unidos no mesmo período. Então, que fique claro aqui, o erro não é investir em fundos imobiliários, mas sim investir para o curto prazo e achando que eles são renda fixa. Erro número 3, não investir em fundos monoativos. Esse é outro erro muito comum. Tá? Um fundo imobiliário monoativo é um fundo que só possui um imóvel por trás dele. Por conta dessa dinâmica, estes fundos acabam tendo um risco um pouco maior de passar por alguma mudança drástica nos seus resultados. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se por trás do fundo imobiliário apenas um imóvel de, digamos, 10 andares e 2 andares forem desocupados da noite para o dia, então significa que a renda desse fundo, em tese, vai cair mais ou menos 20%, né? 2 dividido por 10. Isso é fato. E sim, os fundos monoativos têm maior risco sob esta perspectiva. Só que, por outro lado, eles proporcionam um maior potencial de retorno. Isso porque é uma relação direta entre risco e retorno no mercado financeiro. Se a maioria dos investidores entendem que um fundo que tem um único imóvel é mais arriscado do que um fundo que possui 12 diferentes imóveis, então essa percepção ela vai se refletir diretamente no preço e no retorno potencial de cada um desses fundos. Em outras palavras, ficou meio confuso. Um fundo monoativo vai ter números melhores em termos de dividend yield, por exemplo, do que um fundo com vários ativos. Se você está começando com pouco dinheiro e não consegue comprar cotas de muitos fundos diferentes, não há dúvida nenhuma. É realmente melhor comprar um fundo com muitos ativos espalhados pelo Brasil para diversificar ao máximo a sua carteira com pouco.
É bem melhor fazer isso do que comprar apenas cotas de um fundo monoativo, aumentando o risco do seu investimento. Porém, o erro é que muitos investidores não cogitam, em nenhuma hipótese, investir em fundos monoativos, mesmo quando eles, sim, têm dinheiro suficiente para diversificar a sua carteira em vários desses fundos. Assim, ao cometer o erro de não investir sob hipótese alguma em fundos monoativos, você está fechando os olhos para uma série de fundos que, em conjunto, poderiam te proporcionar um excelente retorno. Erro número 4. Basta comprar e esquecer. O erro final que eu quero trazer aqui é o de achar que investir em fundos imobiliários é comprar e deixar lá, esquecido. Que basta você comprar, entre aspas, bons fundos e manter eles para sempre na carteira. Infelizmente, não é bem assim que a coisa funciona, tá? O mercado é dinâmico e isso faz com que um fundo que pode ser hoje uma boa oportunidade não seja mais daqui a 1 ou 2 anos. Investir com a filosofia de comprar, deixar lá e esquecer é uma insanidade. Olha, que fique claro, tá? Eu até entendo a lógica. É claro que é economizar no pagamento de imposto que existe quando você vende um fundo com lucro, né? Você tem que pagar um imposto de 20% sobre o lucro. Mas, convenhamos, esta lógica não faz muito sentido quando você mantém fundos na sua carteira que se tornaram caros ou ineficientes. Para economizar um pouco de imposto, aí você acaba perdendo muito numa posterior desvalorização desse fundo. Eu defendo muito que investir é algo simples a partir do momento que você compreende bem o mercado e que tem uma estratégia clara para te guiar na tomada de decisão. Mas, infelizmente, não é simples esse ponto. Investir vai muito além do que apenas comprar um ativo e passa também por saber quando vender e quando ajustar a sua carteira. Por isso, se você age assim atualmente, eu te convido para você repensar nas formas com que você está cuidando do seu dinheiro. Bom, até aqui eu te apresentei 4 erros comuns de investimentos em fundos imobiliários. Basicamente, eu apontei algumas coisas para você não fazer. Agora, deixa eu te falar algo contraintuitivo e que quase ninguém fala. O melhor jeito de tomar as suas decisões de investimentos é comprar os fundos imobiliários mais baratos do mercado, os impopulares, os que não estão no radar da maioria das pessoas. E garantir, é claro, que você tenha uma boa margem de segurança neles e na sua carteira. Deixa eu te explicar melhor. Lembra que eu te falei que no Clube do Valor utilizamos estratégias quantitativas para a tomada de decisões de investimentos? Pois é, o mesmo vale para as decisões de compra e venda de fundos imobiliários. No curso Como Investir em Fundos Imobiliários, eu mostro passo a passo de 3 estratégias diferentes de seleção de FIIs, que seguem 3 algoritmos diferentes. As 3 estratégias são estratégias de investimento em valor, ou seja, estratégias que buscam comprar os fundos imobiliários mais baratos do mercado. Por que 3 em vez de 1? Porque cada investidor tem o seu perfil. Para quem preza por receber maiores dividendos, há uma estratégia específica para isso. Para quem não visa necessariamente ter uma renda maior com os dividendos no curto prazo, há outra estratégia. E para quem quer algo no meio termo, há a terceira estratégia, que é justamente a estratégia S-Rank, que eu citei algumas vezes até aqui. E para deixar claro aqui, tá? Ao me referir aos fundos mais baratos, eu não falo dos fundos com menor preço por cota, mas sim aqueles que têm os melhores múltiplos. E os múltiplos que analisamos aqui são 3. A liquidez do fundo, ou seja, o quanto ele é negociado, o dividend yield do fundo, ajustado para excluir eventos atípicos, como o pagamento de renda mínima garantida que me lascou lá atrás, e a relação do preço do fundo pelo seu valor patrimonial. Em via de regra, as minhas estratégias de valor procuram fundos líquidos, ou seja, que você facilmente consegue comprar na bolsa de valores e que possuam um alto dividend yield ajustado ou um baixo preço por valor patrimonial ou ainda um misto dos dois. A estratégia S-Rank, que é a principal que ensinamos e a que seguimos no Clube do Valor, é sobre justamente isso. Buscar montar uma carteira que esteja composta pelos fundos imobiliários com maior dividend yield e menor preço por valor patrimonial. Em outras palavras, pelos fundos mais baratos do mercado. Como fazemos isso? Seguindo um passo a passo muito claro. Tá? Passo número 1, eliminar os fundos imobiliários de desenvolvimento e incorporação, que muitas vezes são os fundos que possuem períodos de renda mínima garantida,
eliminar os fundos com liquidez média diária menor do que R$200 mil e também eliminar os fundos imobiliários recentes, que têm menos de um ano de vida, por conta do fato destes ainda não terem um histórico minimamente plausível para a nossa análise. Aqui, sem espaço para veja bem ou para olha, mas esse fundo que recém foi lançado parece interessante. Passo número 2. Eliminamos fundos imobiliários com pagamentos não recorrentes de dividendos e depois classificamos numericamente pela ordem de maior dividend yield dos últimos 12 meses para o menor. Ou seja, depois de todos esses filtros, o fundo imobiliário que tiver o maior dividend yield será o número 1, o segundo será o número 2 e assim por diante. Passo número 3. Criamos uma nova classificação dos fundos imobiliários com base no preço por valor patrimonial. Novamente, numeramos fundos imobiliários do menor PVPA para o maior, sendo que o fundo imobiliário com maior preço por valor patrimonial será o número 1, o segundo menor será o número 2 e assim por diante. Passo número 4. Somar as posições dos fundos imobiliários com base nos 2 ranqueamentos anteriores. Exemplo. Se um fundo imobiliário tinha a posição 7 no ranqueamento de Dividend Yield e a posição 4 no ranqueamento de preço por valor patrimonial, o resultado é o número 11. Passo número 5. Ranquear os fundos da menor nota para maior. Passo número 6. Montar uma carteira com os 15 diferentes fundos imobiliários melhores ranqueados e reavaliar o ranking de um em um ano. Veja como ignoramos métricas puramente qualitativas, como o fato do imóvel do fundo ser bom. Afinal, o que faz o imóvel ser bom? Qual a diferença de um fundo com bons imóveis para um fundo normal? E mais do que isso, será que muitas vezes um fundo com imóveis normais a um preço baixo não é muito melhor para investir do que um fundo com bons imóveis a um preço caro? Bom, é isso que eu acredito. E foi isso que os estudos que fizemos no Clube do Valor com a estratégia S-Rank provaram. Eu sei que numa primeira análise, numa primeira apresentação, isso pode soar meio complexo em alguns pontos. Mas se você sair dessa apresentação sabendo que, diferentemente do que o senso comum pensa, os fundos imobiliários mais baratos, seja pela métrica de preço por valor patrimonial, seja pela métrica de dividendos, são os com maior potencial de retorno, então eu já cumpri a minha missão de apresentar brevemente a nossa estratégia. E eu sei que a ideia de ter uma carteira de fundos imobiliários onde você é independente de relatórios e recomendações para tomar as suas decisões, ela nesse momento pode parecer distante para você. Seja você já investidor, seja você alguém que quer muito começar. Mas imagino que nesse momento você deve estar querendo saber mais sobre essa oportunidade e sobre o passo a passo detalhado da metodologia S-Rank e das demais estratégias de investimento em fundos imobiliários que eu comentei. Saber o processo completo para montar uma carteira independente, sabendo quando comprar e vender um fundo imobiliário. E é justamente por isso que eu quero te apresentar aqui uma oportunidade única. Depois de investir em fundos imobiliários por mais de 7 anos e de gerir a carteira de clientes já por 4 anos, eu decidi que estava na hora de ir além e de compartilhar o meu conhecimento e o meu método com mais e mais pessoas. Por isso, eu reuni a equipe da minha gestora de investimentos e juntos criamos um treinamento, uma forma de organizar o nosso conhecimento e um método passo a passo, não apenas de seleção de fundos imobiliários, mas também de estruturação de uma boa carteira de investimentos para o longo prazo. Um método que sabemos que qualquer pessoa pode seguir. Organizamos todo esse conhecimento em um curso batizado de maneira muito criativa de Como Investir em Fundos Imobiliários. Nele, eu vou te mostrar o caminho para que você consiga montar uma carteira quantitativa de fundos imobiliários do zero, por conta própria, ou para que você consiga ajustar a sua carteira para seguir uma estratégia comprovada de investimentos. Um caminho para que você consiga melhorar os seus resultados e ter mais previsibilidade sobre quando comprar e quando vender um fundo. Um caminho para você alinhar seus objetivos financeiros com seus investimentos e, seguindo uma boa estratégia, ter excelentes resultados no longo prazo, mais dinheiro e, consequentemente, uma possibilidade muito maior de viver da forma que você acha ideal. O curso Como Investir em Fundos Imobiliários é 100% online.
Ou seja, logo após fazer a sua matrícula, você já recebe acesso a ele e pode assistir as primeiras aulas de onde você estiver, na hora que você quiser e também quantas vezes quiser. Dividimos o conteúdo em módulos para garantir que você construa o conhecimento na ordem certa e que esteja com os objetivos bem alinhados e com uma base sólida para partir na sua estratégia. No primeiro módulo, você conhecerá o maior problema dos investidores do mercado imobiliário e entenderá como ter maior retorno e menos risco na sua carteira de renda variável. Também vai haver uma aula em que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre os FIIs. Com ela, você vai entender bem como a legislação desse mercado confere segurança aos investidores e conseguirá ter mais tranquilidade antes de investir. Ainda no módulo 1, eu te mostro como ganhar dinheiro investindo em fundos imobiliários. Nessa aula, você vai entender melhor sobre como utilizar a renda passiva gerada por esses ativos da melhor forma possível, inclusive aprendendo como utilizar ela para crescer mais o seu patrimônio no longo prazo. Ali, você também vai aprender como proteger a geração de renda passiva e ter mais estabilidade em saber quanto de dinheiro esperar por mês dos seus investimentos. Para fechar o módulo 1, há uma aula detalhada sobre a performance no mercado de imóveis no Brasil. Nela, você compreenderá com mais detalhes como os fundos imobiliários rendem em termos de aluguéis, bem mais do que o mercado tradicional de imóveis, e como esse formato te proporciona maior comodidade, segurança e rentabilidade do que as demais formas de investir em imóveis. No módulo 2, você conhecerá todos os riscos de se investir em fundos imobiliários e como se proteger deles. Assim, conseguirá dormir mais tranquilo, sem sofrer com as oscilações diárias que são comuns nesse mercado. Também vamos te apresentar uma lista com as melhores corretoras para se investir em fundos imobiliários, para garantir que você não irá arcar com custos de corretagem. Sabe aquela sensação de insegurança que você tem por não saber o quanto do seu dinheiro investir em fundos imobiliários? Então, esqueça ela. Também no módulo 2, terá uma aula inteira para te ajudar a definir quanto investir de forma calculada e de acordo com as suas características e objetivos. No módulo 3, você aprenderá tudo sobre risco e retorno em fundos imobiliários. Nessas aulas, você entenderá quantos fundos imobiliários já renderam no Brasil, o que esperar de rentabilidade daqui para frente, quanto este mercado trouxe de retorno ao investidor nos Estados Unidos e, basicamente, tudo que você precisa saber para conseguir reduzir os riscos da sua carteira e maximizar o retorno dela. Já no módulo 4, vamos falar da parte mais estratégica. Nele, você compreenderá o passo a passo da estratégia S-Rank, a estratégia que seguimos, e também de outras duas estratégias, a Long Value e a Top High Yield, que podem fazer mais sentido para você dependendo de quais são os seus objetivos financeiros e os seus objetivos ao investir em fundos imobiliários. Mas o fato é, você vai sair desse módulo sabendo como analisar e escolher um bom fundo imobiliário e como implementar uma estratégia que te mostra exatamente o momento de compra e de venda de um FII. No módulo 5, vamos colocar a mão na massa nos investimentos. Eu vou te mostrar como colocar a sua estratégia de investimentos em prática. Quais são os cuidados e como, seguindo um passo a passo claro, comprar e vender os fundos imobiliários da sua carteira. Vou te mostrar também como é o caminho da manutenção vencedora da sua carteira de fundos imobiliários e como maximizar os seus lucros. É aqui que fechamos o nosso ciclo, porque eu garanto que você vai sair com a confiança necessária para nunca mais ter de depender de relatórios ou de profissionais do mercado financeiro para tomar as suas decisões de investimentos em fundos imobiliários, estando apto a ter o pleno domínio das suas ações no mercado e investir independentemente. E além de todas as aulas do curso, você também passa a ter acesso ao nosso qualificado time de suporte, que responde todas as dúvidas recebidas com alta velocidade. E, ao se tornar nosso aluno, também terá acesso a planilhas e documentos únicos para tornar a sua jornada mais simples e mais tranquila no longo prazo. Nesse momento, eu imagino que você possa estar pensando que o seu acesso ao curso Como Investir em Fundos Imobiliários deva valer, pelo menos, o equivalente a 1 ou 2 meses em uma pós-graduação de finanças. Ou o equivalente ao que cobramos mensalmente em nossos serviços de gestão de carteiras administradas ou de mentoria financeira. Sendo bem franco,
eu ficaria bastante tranquilo em cobrar R$2.000 ou R$1.500 pelo curso, porque eu sei que os resultados que você terá graças a ele no longo prazo serão muito, mas muito superiores a isso. Mas decidimos ir por outro caminho. Decidimos deixar esse curso acessível à maioria das pessoas que nos acompanham. Por isso, para que você tenha acesso ao curso Como Investir em Fundos Imobiliários e ao nosso suporte por um ano, você somente precisará fazer um pagamento único de R$900. Isso mesmo, sem preço com final 7 para parecer mais barato ou algo do gênero. R$900 redondo e com a garantia de que sim, esse curso está com preço bastante inferior ao seu valor. E você pode também parcelar em 12 parcelas, pagando um pouco de juros, tá? Caso entenda que isso facilitará dar esse passo nesse momento e caso você entenda que o seu retorno será bastante superior no longo prazo do que os juros pagos nesse momento. Aperte no botão abaixo e confirme agora mesmo a sua inscrição no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Bom, por tudo que o curso oferece, eu imagino que você até possa ficar preocupado se você terá tempo para assistir às aulas ou não. Essa é uma dúvida muito comum entre muitos e por isso resolvi falar aqui um pouco dela. Primeiro, para inverter um pouco a lógica, tá? Eu não acredito sinceramente em falta de tempo. De verdade. Acredito sim em falta de prioridade. Por isso, te convido a pensar consigo mesmo. Será que não é o momento de você priorizar o estudo sério sobre como investir bem? Será que você não consegue separar 30 minutos por dia durante 2 semanas para assistir às aulas? Sim, é só isso que você precisa. Com 30 minutos por dia, você termina o curso em 2 semanas. E fica com o conhecimento para sempre. Eu sempre digo que dominar um tipo de investimentos é como andar de bicicleta. Você faz o trabalho duro de estudo, o trabalho duro de pesquisa uma vez só, e o conhecimento, ele fica contigo para sempre. Por isso, esqueça esse negócio de mas eu não tenho tempo. E dê agora esse passo importante na sua vida. Ou, aqui nesse ponto, talvez você pense que o método não é para você. Que ele acaba sendo mais simples para quem tem uma experiência maior no mercado financeiro, como eu tenho. Afinal, eu trabalho há muitos anos nele. E eu te digo que não é bem assim, tá? É claro que a minha experiência me ajudou, óbvio, né? Mas muito mais no sentido de me possibilitar criar uma estratégia vencedora do que no sentido de conseguir segui-la. Veja como o Guilherme começou há pouco a investir e já consegue seguir bem o passo a passo. No primeiro momento nunca tive FIIs na carteira, eu comprei a primeira vez 2019, mas sem uma clareza do que estava fazendo, de quando eu tinha que vender, de como rebalancear, e acredito que essa é a minha principal transformação depois do curso. Hoje eu tenho uma estratégia clara, né, para escolher o fundo imobiliário, sei quando comprar, quando vender, quando fazer o rebalanceamento. Então, faça que nem o Guilherme, dê esse passo agora, tá? Aperta aqui no botão abaixo e garanta sua vaga no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. E para te dar um empurrãozinho extra, deixa eu te falar sobre os bônus que você leva ao investir no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. O primeiro deles é uma planilha de cálculo de imposto de renda em fundos imobiliários. Embora os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários sejam isentos de imposto de renda, o ganho de capital pela venda de cotas de fundos imobiliários é tributado. E ao seguir o nosso método, você uma hora ou outra vai ter esse problema bom, né? Vai ter que saber calcular o quanto de imposto pagar por conta do seu lucro. Para evitar dores de cabeça que esse momento pode gerar, você terá acesso exclusivo à nossa planilha gerencial de gestão de imposto de renda em fundos imobiliários. Com ela, basta você incluir algumas informações de simples acesso pelas notas de corretagem dos FIIs, que ela calcula exatamente o valor a ser pago de imposto de renda numa venda com lucro. Tenha acesso a essa planilha e dê adeus ao estresse do imposto. O segundo bônus é a nossa planilha de controle de carteira de investimentos. Essa planilha é uma mão na roda para você conseguir entender com exatidão como a sua carteira está diversificada, quais fundos têm maior peso nela e te dar clareza sobre o que fazer com novas aplicações. E o terceiro bônus, que francamente vale mais do que o curso inteiro, é a nossa lista mensal de melhores fundos imobiliários, seguindo as 3 estratégias que apresentamos no curso. Ao ser nosso aluno, todo o dia 10 de cada novo mês, vamos liberar a nossa planilha especial com o ranking atualizado dos melhores fundos imobiliários, de acordo com as nossas estratégias de investimentos. Seu trabalho de seleção de fundos ficará quase nulo graças a esse bônus.
E diferentemente do seu acesso ao curso e ao suporte, que é de 1 ano, o seu acesso a este bônus, este terceiro bônus, é de forma vitalícia. Queremos que você seja independente para investir, por isso fazemos questão de manter o seu acesso às melhores informações que temos disponíveis. Então, se você quer realmente aprender como investir em fundos imobiliários com base numa estratégia de investimentos que te mostre exatamente quais fundos imobiliários comprar e quais fundos imobiliários vender, e também quando comprar e quando vender um FII, e assim conseguir reduzir o risco da sua carteira e aumentar o seu retorno de longo prazo, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo, preencher os seus dados e finalizar a sua inscrição. E embora seja uma obrigação legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, eu faço questão de reforçar aqui que o investimento no curso é sem risco para você. Você pode se inscrever agora, assistir todas as aulas dos 2 primeiros módulos e, se não gostar, basta enviar um e-mail para allo@clubedovalor.com.br em 7 dias e te reembolsamos integralmente o valor investido. Sem letras miúdas, sem questionamentos. Então, a hora é agora. Aperta o botão aqui abaixo e confirme agora mesmo a sua inscrição no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. E eu te vejo lá, na área dos alunos. Um grande abraço e até mais.